Boa tarde, estamos de volta com o Senado agora. O impacto para os servidores públicos das medidas provisórias que alteram o acesso a benefícios trabalhistas e previdenciários foram tema de audiência pública na Comissão de Direitos Humanos. Representantes dos servidores públicos foram unânimes em reafirmar as perdas de direitos dos trabalhadores nos últimos governos e em criticar as medidas provisórias que alteram o acesso a benefícios trabalhistas e previdenciários. Não houve um único ajuste nesse país de direitos, flexibilização, de organização de finanças, de ajuste estrutural do ponto de vista das macrofinanças, que os servidores públicos, consequentemente, os serviços públicos, não fossem os primeiros a serem afetados. Nós tivemos o encaminhamento de uma medida provisória sem um mínimo de discussão, tanto com os representantes dos trabalhadores, assim como com o próprio Congresso Nacional. Nós estamos ouvindo todas as ponderações, todas as críticas, os senadores e deputados estão muito atentos em relação a essa medida. Os participantes da audiência também criticaram o projeto que regulamenta a terceirização. A proposta foi aprovada pela Câmara e será analisada pelo Senado. 80% dos trabalhadores que morrem no Rio de Janeiro, aqueles bueiros que explodem no Rio, que matam pessoas, são culpas diretas da terceirização. Porque quando você demite um trabalhador de 20 anos, você está mandando embora know-how. E quando você pega uma pessoa para trabalhar por salário mínimo, cuidando de fio de alta tensão, essa pessoa, a primeira oportunidade que tiver, vai sair dali. Você tem rotatividade sem preparo nenhum. Os princípios basilares da nossa Constituição, que é o respeito à valorização do trabalho e a dignidade da pessoa humana, estarão para sempre retirados do ordenamento jurídico brasileiro. A lei que foi aprovada na Câmara é uma agressão à sociedade, é algo absurdo, não é? Feito de uma forma sem debate, sem discussão, certamente não ocorrerá aqui no Senado. A Comissão de Direitos Humanos faz nova audiência pública daqui a pouco, às 15h, sobre a medida provisória 665, que altera as regras para o seguro-desemprego e o seguro-defeso. A mudança do indexador das dívidas dos estados e municípios com a União virou lei em 2014, mas o governo adiou a regulamentação por causa do ajuste fiscal. O Ministério da Fazenda alega que a correção pode gerar uma perda de 3 bilhões de reais neste ano. Os senadores devem decidir esta semana em plenário quanto tempo a União terá para fazer a alteração. Se o texto for aprovado como está, o governo terá 30 dias para rever os contratos e substituir a atual taxa de juros para calcular as dívidas. Mas uma emenda prorroga o início da vigência do novo indexador para 31 de janeiro de 2016. Depois, o que tiver sido pago a mais pelos estados e municípios seria devolvido. Os senadores pretendem aprovar a matéria na quarta-feira, dia 30. Quanto mais atrasa, é a federação que é prejudicada. O atual indexador da dívida, ele é inconcebível para as unidades federadas. Ele é insustentável para o Brasil, né? Então, é fundamental, com o acordo necessário, nós votemos na próxima quarta. A data do dia 31 de janeiro é uma data limite, né? E é a data que tem a União para se preparar e tem os estados para se programarem também em relação aos problemas que tem tido com o indexador da dívida. Chegamos a um acordo, né, que a partir do dia 1º de fevereiro de 2016, as regras serão outras. Então esse é um acordo que está costurado e que vai ser aprovado por unanimidade pelo Senado Federal. Foi um meio termo que achamos, que eu acho que atende tanto aos municípios quanto ao Ministério da Fazenda. Porque a preocupação do Ministério da Fazenda é em relação ao ajuste fiscal esse ano. Apesar de achar que o impacto é muito pequeno, eu acho que esse acordo foi um acordo que resolve a questão. A matéria tranca a pauta do plenário, assim como a medida provisória 661, que foi aprovada na Câmara e autoriza a União a dar empréstimo de 30 bilhões de reais ao Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social. Os deputados acrescentaram 2 emendas. Uma delas acaba com a concessão de empréstimos sigilosos pelo Banco Estatal.
A outra determina que 2,5% de todo o financiamento feito pelo BNDES, a taxas subsidiadas, deverá ser destinado à extensão rural. Antes de passar pela Câmara, a MP já havia sofrido mudanças em comissão mista. As principais foram o aumento do limite de dívidas que trabalhadores podem contrair com empréstimos consignados e a possibilidade do refinanciamento parcial de débitos de caminhoneiros na compra de caminhões. Hoje é comemorado o Dia da Empregada Doméstica. O Senado volta a analisar a regulamentação do trabalho doméstico. A proposta aprovada pelos senadores em 2013 foi alterada na Câmara dos Deputados. A emenda à Constituição que estendeu direitos trabalhistas a empregados domésticos foi promulgada em abril de 2013. Meses depois, o Senado aprovou um projeto de lei para regulamentar benefícios como seguro-desemprego, fundo de garantia e adicional noturno. Pelo texto, há vínculo empregatício para serviços prestados por 3 ou mais dias na semana. A jornada fica limitada a 8 horas diárias e 44 horas semanais. A atual contribuição do trabalhador para o INSS continua variando entre 8% e 11%, de acordo com a faixa salarial. E o recolhimento de 8% do salário para o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, hoje facultativo, passa a ser obrigatório. Essas regras são consensuais entre deputados e senadores, mas existem divergências sobre outros pontos. E ao analisar a matéria, a Câmara aprovou um substitutivo da deputada Benedita da Silva. O texto mantém a atual contribuição dos empregadores ao INSS em 12% do salário. A proposta do Senado reduzia o percentual para 8%. O valor da hora extra deve ser 50% superior ao valor da hora normal. Horas excedentes podem ser compensadas em até 3 meses ou terão que ser pagas. O texto do Senado permitia a compensação em até 1 ano para as primeiras 40 horas extras. O empregado doméstico dispensado sem justa causa terá direito a seguro-desemprego no valor de um salário mínimo por até 5 meses, 2 meses a mais do que a proposta do Senado. A multa por demissão sem justa causa será de 40% do saldo do FGTS. No Senado, o texto previa que os patrões recolhessem mensalmente 3,2% do salário em conta vinculada ao trabalhador como futura indenização. O presidente do Sindicato dos Empregados Domésticos do Distrito Federal comemorou o substitutivo aprovado pela Câmara. Ele defende a manutenção do texto, que volta a ser analisado pelos senadores. Com expectativa que seja aprovado também no Senado e que passe para ser sancionada pela Presidente da República, porque todos esses itens são importantes para a categoria. Para o senador Romero Jucá, relator da proposta aprovada no ano passado, as alterações feitas pelos deputados aumentam o custo do emprego doméstico. A ampliação de despesas para os empregadores regularizarem os empregados e também para os empregados, nós não vamos concordar. Num momento, inclusive, de dificuldade econômica como o Brasil vive, isso vai criar dificuldade para os próprios empregados. E nós não queremos isso. A ideia do projeto é exatamente regularizar, formalizar o trabalho, facilitar a empregabilidade. O Senado agora termina aqui. Você assiste em instantes à sessão plenária não deliberativa desta segunda-feira. Boa tarde.